A criação do serviço de infertilidade e esterilidade conjugal é outra iniciativa relevante de Arnaldo de Moraes. Em 1940 mesmo, no ano que eu me formei, eu era interna, e havia um convite, uma bolsa para a cátedra de professor Manuel Luiz Pérez, em Buenos Aires. De vez em quando ele dava uma bolsa para um dos países. E não havia possibilidade de nenhum assistente ir a Buenos Aires, no momento. Podiam largar a clínica, outros não podiam. E ele se aborreceu de repente, que se vocês não sabem aproveitar uma coisa dessas, e perguntou a um dos assistentes quem é que pode ir, mesmo dos mais novos. O doutor Felício, que era o chefe de clínica, disse, olha, você pode aproveitar uma das estagiárias, das residentes, dos internos. Isso está bem. Me chamou. Se você quer essa bolsa em Buenos Aires para seu estudo, isso é um presente do céu. Se você fale com seus pais e amanhã me dê a resposta. Logicamente, no dia seguinte a resposta foi sim. E me mandei para Buenos Aires, com todas as dificuldades, e fiquei interna. Eram 3 meses de bolsa, eu fiquei 6 meses estudando lá várias coisas, e inclusive vendo uma coisa que não havia aqui, que era o serviço de esterilidade. Atenção e tratamento da esterilidade feminina, lá era feminina somente. Né? Chegando de volta, no ano seguinte, falei com o professor Arnaldo e ele disse, vamos criar, então, um serviço de esterilidade. Arnaldo de Moraes começou a dar importância à ginecologia social e à influência do psiquismo sobre a ginecopatia. Com a morte de Augusto Brandão Filho, Arnaldo de Moraes obtém a cátedra da Universidade do Brasil. Surge, então, a especialidade, desvinculada definitivamente da cirurgia geral. Nós tínhamos um modelo francês, e o modelo francês era que a ginecologia, ela era um derivativo da cirurgia geral. E o professor Arnaldo de Moraes, ganhando essa cátedra, empreendeu, então, o aparecimento da ginecologia como uma especialidade forte, contendo não só a cirurgia, mas também a clínica. E organizou o serviço em setores. Organizou setores de esterilidade, setores de citologia, setores de o setor de preventivo. Então, o Arnaldo imaginou uma ginecologia onde fosse a mulher estudada um pouco mais pormenorizada, porque antigamente, e nessa época, a ginecologia, como eu disse, era apenas um apêndice da cirurgia e exercida por um professor de cirurgia geral. E o professor Arnaldo começou a introduzir no país uma noção nova da ginecologia e sobre como estudar as doenças e até mesmo os próprios aspectos fisiológicos da mulher. Ainda sem local de trabalho, Arnaldo de Moraes e seus auxiliares se reúnem na sala de banho, que servia de sala do professor no Hospital Estácio de Sá, hoje Hospital da Polícia Militar. O Estácio de Sá era muito pequeno, não tinha um anfiteatro para aulas e para nossas reuniões. E a gente às vezes se reunia, a falta de outro lugar melhor, reunia-se no banheiro, sentava-se em volta da banheira para discutir os casos. Dessas reuniões se formou o núcleo de onde surgiria a Clínica Ginecológica da Universidade. Mais tarde, no ano de 42, a clínica seria transferida para cá, no Hospital Moncorvo Filho. Chega a década de 40. Hollywood invade o Brasil. Artistas do cinema americano influenciam os padrões estéticos e de comportamento da mulher brasileira. 1940 é também um ano em que é realizado o primeiro Congresso Brasileiro de Ginecologia. A presença do ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, revela a importância do evento. Até mesmo o presidente da República, Getúlio Vargas, recebe em audiência especial no Palácio do Catete Arnaldo de Moraes, presidente do Congresso
e vários participantes. Profissional de grande cultura científica, Arnaldo de Moraes defendia um maior entrosamento entre a ciência da mulher e os demais setores da medicina. Acreditava que as especializações dentro da ginecologia contribuiriam para estudos mais detalhados de ginecopatias. No ano seguinte, cria um centro de estudos chamado Ateneu da Clínica Ginecológica. Ninguém vinha aqui no hospital no sábado de manhã. A ginecologia vinha toda, em peso. Ninguém ousava faltar a uma reunião do Ateneu, onde se conversava sobre casos clínicos que estavam internados, casos complicados. Também se tratava de assuntos que tinham sido publicados recentemente em revistas estrangeiras, liam-se resumos desses artigos, discutiam-se, inclusive, políticas de ação nos ambulatórios, e isso era religiosamente cumprido por todos os assistentes. Para Arnaldo de Moraes, a aprendizagem da ginecologia exigia um aprimoramento. Cria, então, o curso de extensão universitária da Clínica Ginecológica, numa época em que não existia qualquer conceito de pós-graduação. Os cursos de extensão universitária foram muito procurados e sempre estavam com todos os assuntos em dia. O que apareceu como novidade foi desde que o professor Arnaldo de Moraes tinha como assistente o Dr. Ripper, que veio da Alemanha, que tinha sido um assistente aprendido de colposcopia com o professor Henselmann. O Arnaldo Moraes era um indivíduo tão entusiasmado com a sua clínica ginecológica. Ele praticamente foi o pai da ginecologia aqui no Brasil. O Arnaldo de Moraes era visitado e convidava mesmo muitos mestres estrangeiros, argentinos, alemães. Nós tivemos aqui patologistas alemães, como Limburg, por exemplo, é um que dava. E tivemos o San Martino, da Argentina, o Greenhill, nos Estados Unidos, Greenblatt, conhecido na endocrinologia ginecológica, também esteve nos visitando aqui. Bastianse, da Holanda, que veio aqui nos praticamente ensinar a rotina do tratamento do câncer uterino operando por via vaginal. De tal maneira, a imaginação e a concretização do ideal de Arnaldo fez com que, neste Hospital Moncorvo Filho, tal ele era aparelhado na época, como disse, vale repetir, o médico e o professor tinham um prestígio que hoje não tem, e a capital da República e o lobby era na Rua do Catete, não no Palácio do Planalto. Então, o dinheiro era mais fácil de chegar e o poder mais fácil de ser exercido. E dessa maneira, o Arnaldo conseguiu e conseguia tudo que tinha no primeiro mundo para instalar aqui nesse velho hospital. E assim foi criado o Instituto de Ginecologia, por ser considerado um ponto de excelência no exercício e no ensino e na pesquisa da ginecologia. Chega a década de 50 e, com ela, o desenvolvimento industrial brasileiro. A urbanização cresce, a participação da mulher no mercado de trabalho aumenta. Anos 60. Era o início de uma nova década. Tempo de contestação, de repressão política. A mulher começa a questionar seu papel na sociedade e a demonstrar suas insatisfações, em casa e nas ruas. A ginecologia perdia seu maior mestre, Arnaldo de Moraes. O professor Francisco Vitor Rodrigues assume a cátedra de ginecologia. Mantém a tradição criada por seu antecessor e dá início ao curso de residência. Sendo um dos pioneiros no país, espalhou o Brasil afora os primeiros especialistas em ginecologia. Ele tinha uma outra preocupação. Era um homem que conhecia filosofia, um humanista, um homem de uma cultura enorme, e anteviu a necessidade de estruturar o ensino da ginecologia. Além disso, ele tinha uma participação extremamente marcante dentro do esquema associativo dos ginecologistas. Ele deu um impulso enorme à Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia. Ele a modernizou.
Ele criou o título de especialista em ginecologia e obstetrícia. E, dentro do Instituto de Ginecologia, ele criou um ensino. Foi o homem que criou a residência médica em ginecologia. No princípio, esse era o único serviço que tinha residência médica. Recebíamos colegas de todas as partes do Brasil. Até hoje, ilustres discípulos, né, da casa do Instituto de Ginecologia. Ao contratar 5 novos assistentes, Francisco Vitor Rodrigues acabou formando um grupo batizado por ele como Jovens Turcos. Esses jovens turcos eram os professores Simão Rothstein, professor Paulo Canella, professor Jaime Iglesias Júnior, professor Paulo Lopes e professor Pascoal Martins Simões. E foi uma fase de grande exuberância aqui, de grande produção, e chegou já por volta de 69, ele nos indicou para fazer livre docência, que foi uma honra para todos nós, como era a metodologia antiga. Então todos nós aqui fizemos o que ele chamava, naquela época, os jovens turcos, numa alegoria a que o fundador da Turquia moderna, ela falou na Revolução da Turquia em 22. Eram os meus jovens turcos. O professor Vitor Rodrigues era um mestre. Então, era o ponto principal dele. Com ele, aprendi que as clínicas são como as famílias. Tem tradição, tessitura e linhagem, onde diuturnamente os companheiros tratam entre si o dia a dia. E que é no ombro a ombro, no peito a peito, vivenciando as iagas e comemoráveis batalhas, transfundindo defeitos e virtudes, que se fazia a replasmagem. E que, na verdade, o futuro aprendiz da medicina seria muito mais importante o respeito e o aspecto filosófico que ele fizesse da vida do que, na verdade, o aprendizado da arte e da medicina. E lá vão os anos 70. Começa a se formar uma nova mulher, liberada e independente. As questões sexuais vêm à tona com a criação do movimento feminista. A mulher vai à luta pelo seu prazer sexual. Com a morte de Francisco Vitor Rodrigues, o professor Alípio Augusto Camelo assume a cátedra e a direção do Instituto de Ginecologia. Minha opinião, Arnaldo, era a imaginação. Professor Francisco Vitor Rodrigues, o mestre. Professor Alípio Augusto, o médico e o cirurgião. Discípulo de Augusto Brandão Filho, portanto, veio da cirurgia. Poderia dizer que foi o primeiro ginecologista no Brasil a ter uma experiência farta cirúrgica, a se dedicar integralmente à ginecologia, largando a cirurgia geral de mão. Mas fez toda a sua formação na cirurgia geral. E aprendi com ele que o árduo e áspero aprendizado da cirurgia, que vai de ver a fazer, a ajudar a fazer, a aprender a fazer e a ter coragem de fazer cada vez melhor, é que o cirurgião, no sentido artesão da palavra, faz e passa para o seu discípulo a linhagem, a tessitura e o que é pior, o pedigree, porque não há cirurgião brilhante que não tenha uma escola e um nome de respeito. Alípio Camelo criou e dirigiu vários serviços de ginecologia no país. Como um dos primeiros ginecologistas do Brasil com formação cirúrgica, fez escola de cirurgiões para tratamento cirúrgico do câncer ginecológico. Também ampliou os limites do ensino de pós-graduação, criando os cursos de mestrado e doutorado. Os cursos de pós-graduação no Instituto de Ginecologia são famosos e muito tradicionais. Aqui no Instituto se iniciou a residência médica em ginecologia no Brasil em 1966 e aqui foram instalados na década de 70 os cursos de pós-graduação sensu estrito, o mestrado e o doutorado pelo professor Alípio Augusto Camelo. Deste curso fizeram e fazem parte dos mais importantes especialistas nacionais, e esse curso tem a tradição de estar presente em praticamente todas as universidades brasileiras, através dos seus chefes ou através dos professores adjuntos de todas essas escolas. Na década de 80, o movimento feminista se fortalece. A luta da mulher pelo controle do próprio corpo volta-se para o campo da saúde. A amamentação
e o direito ao aborto são os temas mais discutidos nos centros femininos. João Cardoso de Castro assume a direção do Instituto de Ginecologia entre os anos de 81 e 85, enquanto Alípio Camelo esteve à frente da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Anos 90. Mãe, profissional de destaque, dona de casa. A mulher ocupa definitivamente seu espaço na sociedade brasileira. Alípio Camelo volta a dirigir o Instituto de Ginecologia até se aposentar. Em 92, o professor Pascoal Martins Simões, após concurso, assume a direção do Instituto e a cátedra. E me cabe, como examinador, fazer alguns comentários sobre seu memorial. Eu vou me negar a fazer, porque eu tenho assim uma espécie de sensação de estar examinando a mim mesmo. Porque, afinal, a convivência do professor Pascoal foi longa e proveitosa. E devo dizer, principalmente para esclarecer alguma dúvida que tenha pairado, de que o professor Pascoal sempre foi muito atuante no Instituto de Ginecologia, sempre trabalhou praticamente em tempo integral, dentro das 40 horas, atendeu a todas as necessidades, estava sempre presente, tanto no ensino como nas salas de cirurgia, e foi se desenvolvendo gradativamente, cada vez melhor, chegando ao ponto em que hoje nós podemos considerar que ele vai fazer parte de uma gangue de professores de ginecologia que são capazes de dominar praticamente toda a cirurgia pélvica.